Olá, sou Ricardo Zimmer, o autor das músicas deste canal e curador deste nosso cantinho de devoção. O Apocalipse de João, o livro das Revelações, foi escrito no final do século I, quando o seu autor estava exilado na ilha de Patmos. Não há consenso absoluto sobre esse João que escreveu o livro seria o apóstolo devido às divergências estilísticas em relação à linguagem, tanto do Evangelho de João quanto às cartas joaninas, e não há registros concretos do exílio do apóstolo João nesta ilha grega. Ainda assim, a tradição cristã mais antiga sustenta essa possibilidade e a diferença estilística pode ser atribuída à idade mais avançada do apóstolo. Desde os primeiros séculos, o Apocalipse gerou debate. Alguns consideram o texto meramente simbólico. Outros acreditam que se trata de uma linguagem cifrada destinada às igrejas perseguidas daquela época. Outros, entretanto, consideram que se referem a profecias alegóricas sobre como será o final dos tempos, até a parousia, segundo a vinda de nosso Senhor. Neste vídeo, porém, você verá algo diferente. Vamos explorar a possibilidade de que muitos dos eventos narrados no Apocalipse não só correspondem a fatos reais, como muitos dos quais já aconteceram. E entre eles estão justamente algumas das passagens mais famosas e enigmáticas: a marca da besta, o número 666, o arrebatamento dos escolhidos e a prisão de Satanás por 1000 anos. E mais, não somente já aconteceram, como aconteceram justamente como descrito no Apocalipse. Será que tal possibilidade é real? Será que João de fato teve uma visão divina de fatos que não só já haviam ocorrido em seu tempo, quanto outros que muito além aconteceriam em séculos ou milênios após sua existência? Convido você a assistir até o fim esta abordagem exclusiva, inédita em seu formato e profundidade, sobre o livro mais enigmático da Bíblia. O Apocalipse é certamente um dos livros mais intrigantes e misteriosos da Bíblia. Também conhecido como o Livro das Revelações, foi escrito no final do século I, numa época de grande perseguição aos cristãos. Esse livro não é apenas um relato de visões simbólicas e profecias. É um convite à esperança em meio à tribulação, uma mensagem que se conecta profundamente com profecias do Antigo Testamento, especialmente o livro de Daniel. Ao longo dos séculos, estudiosos tentaram desvendar seu significado oculto, suas imagens poderosas e suas previsões enigmáticas. Muitos supuseram, logicamente, que João se dirigiu aos cristãos de seu tempo, imaginando que tais eventos eram iminentes, ou seja, que não seria uma revelação literal, mas somente uma mensagem simbólica alertando para a perseguição próxima. Porém, e se João, de fato, teve uma revelação verdadeira sobre como os eventos se desenrolariam ao longo do tempo até o retorno do Messias? Será que o Apocalipse não começou ainda antes da vinda do Messias, descrevendo tudo o que ocorreria até seu regresso? Neste vídeo, exploraremos a conexão entre os antigos textos proféticos e eventos e acontecimentos históricos que moldaram o mundo, para analisar se a história não está realmente escondida nas figuras simbólicas e imagens proféticas deste livro ímpar. Convido você, portanto, a seguir comigo nesta fascinante jornada de mistério, história e fé, para ver como muitas das afirmações do Apocalipse se encaixam com surpreendente precisão em acontecimentos históricos passados, nos levando a refletir sobre a veracidade histórica desse texto, mostrando que seus enigmas e símbolos podem ser bem reais, comprovando não só sua inspiração divina, mas igualmente a existência de Deus e sua soberania sobre a história. Um aspecto fundamental para compreendermos a linguagem do Apocalipse é que países são simbolizados por imagens. Esses símbolos representam características marcantes e específicas que identificam essas nações em seus contextos históricos. Com isso em mente, vamos compreender o desenrolar da história e os eventos que parecem ter sido claramente previstos no Apocalipse. Embora exista uma estrutura aparentemente cronológica nos diversos capítulos do Apocalipse, cujo resumo deixamos na descrição deste vídeo para não torná-lo excessivamente longo, ao considerarmos uma análise quadridimensional do texto, ou seja, incluindo o elemento tempo, percebemos que eventos descritos em capítulos diferentes
podem ter ocorrido dentro de um mesmo período de anos ou séculos. Isso ficará mais claro ao longo deste vídeo. A queda de Roma. A grande prostituta. O primeiro evento histórico que iremos abordar, e é claro de maior relevância para os cristãos da época de João, foi a queda da grande prostituta, ou seja, do Império Romano, que é descrita no capítulo 17 do Apocalipse. E como sabemos que essa imagem se refere a Roma? Isto é bem claro no versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está sentada a mulher. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Além disso, o versículo 4 diz: a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A descrição remete à ostentação imperial. O escarlate ou vermelho era a cor das vestes dos imperadores. Já o púrpura era uma das tinturas mais caras da antiguidade, produzida a partir do molusco murex, especialmente encontrado na região de Tiro, uma antiga cidade fenícia, atualmente no Líbano. Para produzir apenas 1 grama de púrpura, eram necessários milhares de moluscos, e o processo de extração era extremamente fétido, trabalhoso e demorado. Todavia, o resultado era uma cor intensa, vibrante e duradoura, variando entre o vermelho escuro e o violeta. Seu alto custo tornava essa cor um símbolo de poder e autoridade, usada exclusivamente por reis, imperadores e sacerdotes. Mas por que João vê a capital do Império Romano como uma prostituta? A analogia é clara. Uma prostituta é alguém que vende seu corpo e sua vontade. O Império Romano ruiu por conta da corrupção política e moral. Seus líderes vendiam a si mesmos, seus corpos e vontades na política, por poder, prazer e riqueza. Portanto, temos a identidade da mulher, a capital do Império Romano, Roma, o motivo de sua queda, a corrupção moral e política. Essa queda ocorreu cerca de 400 anos após a redação do Apocalipse. Curiosamente, os judeus também foram escravizados no Egito por aproximadamente 400 anos antes da libertação. Coincidência? Ou indício de um Deus que conduz a história? Ainda no capítulo 17, versículo 6, lemos: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Referência clara às atrocidades contra os cristãos, perseguições e martírios promovidos pelo Império nas décadas e séculos seguintes. O anjo revela a João: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 17, versículo 18. Roma era, de fato, o centro de poder mundial. Será que estas seriam as únicas coincidências entre a narrativa do Apocalipse e os eventos que ocorreriam séculos depois? Claro que não. A divisão do Império, a besta com ferida curada. Historicamente, o Império Romano foi dividido em 2 partes no ano de 395. Ocidental, cuja capital era Roma, e oriental, cuja capital era Constantinopla. Essa divisão também parece ter sido descrita no Apocalipse em seu capítulo 13. Em seu versículo 1 diz João: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e no versículo 3 continua: vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. No 3º século, após o assassinato do imperador Alexandre Severo, no ano 235, o império entrou em colapso político. Fragmentou-se em 3. O núcleo romano, o Império das Gálias e o de Palmira. Parecia que seria o fim do império, sua morte. Houve invasões bárbaras que devastaram as fronteiras, a peste de Cipriano do ano 249 ao ano de 262, que matou milhões de pessoas, e a economia entrou em colapso, tendo havido inflação extrema e desvalorização da moeda. Porém, o imperador Diocleciano, em 284, restaurou a ordem no império. Uma verdadeira e impressionante cura desta ferida mortal. A besta que parecia ferida de morte sobreviveu. Mais adiante, nos versículos de 11 a 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais.
de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Aqui, exatamente como narrado no Apocalipse, vemos a ascensão do Império Bizantino, que falava como dragão, unindo poder religioso e político sob uma teocracia autoritária, cujo símbolo foi a águia bicéfala. Exercia todo o poder da primeira besta, era o Império Romano Oriental, fortalecendo o culto ao Império como manifestação da vontade divina. Mais impressionante ainda é que o Império Bizantino desenvolveu o fogo grego, uma arma incendiária secreta, capaz de queimar mesmo sobre a água, lançada por sifões instalados em navios ou muralhas e que parecia cair do céu, um feito que espantava os adversários. A descrição no Apocalipse é impressionantemente precisa. O Império Bizantino durou até 1453, e essa data é relevante. O sinal da besta. O 13º capítulo possui outras passagens bem conhecidas e marcantes, como as dos versículos 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O Império Bizantino fechou a rota comercial entre a Europa e a Ásia, e constituiu-se em um regime onde religião e Estado estavam intimamente associados, uma teocracia cujo regime foi conhecido como cesaropapismo. Controlava o comércio e a cidadania com base na fé e na lealdade ao império. O Ocidente cristão não tinha acesso direto, tendo que passar por intermediários bizantinos ou muçulmanos e excomungados. Hereges ou inimigos políticos perdiam os direitos civis e econômicos, eram perseguidos e exterminados. Tatuagens eram frequentemente associadas a práticas de escravidão ou a situações de identificação militar, como marcar ex-prisioneiros ou identificar soldados. Para identificar os cidadãos, eram utilizados emblemas, sinetes, ícones e artefatos religiosos que representavam o império e a sua cultura. Embora possa parecer estranho que a marca da besta possam ser símbolos cristãos, é preciso considerar o que se reveste da santidade na essência, a origem do mal. Símbolos cristãos associados ao dinheiro e ao poder imperial é o ápice da blasfêmia. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. E se marcou o dinheiro com o símbolo associado ao Filho de Deus, insinuando que se servires à riqueza e ao império, serves a Deus. O mistério dos 666. O último versículo do capítulo 13, o 18º, que é provocativamente 6 vezes 3, arremata com: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por séculos, muitos procuraram identificar esse número com Nero, usando a gematria hebraica, um método de calcular nomes pelos valores numéricos associados às letras que o compõem e que era comum na época em que o Apocalipse foi escrito. A narrativa do capítulo 13, entretanto, parece ser muito mais coerente com o Império Romano do Oriente, não com o período de Nero. E se é assim, então a quem se referiria o número 666? Note, o número 7 aparece repetidamente na Bíblia como símbolo de perfeição, completude e santidade. 7 igrejas, 7 dias da criação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O 6, por sua vez, representa imperfeição, sendo o número do homem, criado no 6º dia. Assim, 777 simboliza a perfeição tripla, o que muitos associam à Trindade perfeita Pai, Filho e Espírito Santo, ou à plenitude máxima da perfeição divina. O triplo 666 seria então a imperfeição elevada ao grau máximo, ou seja, a plenitude da corrupção, do pecado, da rebelião contra Deus. Essa descrição se encaixa no imperador Justiniano I, imperador do Império Bizantino. Ele buscou restaurar a glória do Império Romano, consolidou o direito canônico
e promoveu a união entre Igreja e Estado. Sua atuação pode ser vista como a encarnação do homem imperador teólogo, legislador, conquistador e sumo sacerdote de uma fé estatal, que usa Deus para exercer seu poder e autoridade sobre os demais povos, corrompendo a fé. Ele impôs a fé ortodoxa pela força, perseguindo dissidentes. Ou seja, morte àqueles que não adorassem a imagem da besta. Falsificou a santidade usando o nome de Deus para exercer domínio humano. É a prostituta, poder político corrupto, fundida com a fé em Deus, um escárnio ao Evangelho. Em fim, 666 não seria o número de uma pessoa em particular, porém sim de um arquétipo de homem que ousa usurpar ilegitimamente para si o poder de Deus, impondo sua vontade política, econômica e militar sobre os demais sob um pretenso poder divino, do qual se constitui arauto, cujo representante mais destacado reside em Justiniano I. A queda da prostituta, os 10 chifres. No capítulo 17, nos versículos 12 a 14, João nos diz: "E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis." Estes 10 chifres, relativo aos 10 reinos, consta inclusive no capítulo 7 do livro de Daniel. A perseguição aos cristãos se deu em todos os lugares do império, com a conivência das autoridades locais estabelecidas por Roma. No entanto, no ano de 476, o Império do Ocidente cai. O versículo 16 narra: "Os 10 chifres que viste na besta são 10 reis que odiarão a prostituta e a deixarão desolada, e a queimarão no fogo." De fato, 10 povos bárbaros destruíram o Império Romano Ocidental. 1 visigodos na Espanha, 2 ostrogodos na Itália, 3 vândalos no norte da África, 4 suevos na Galícia, 5 alamanos na Alemanha, 6 francos na França, 7 anglo-saxões na Bretanha, 8 borguinhões na Borgonha, 9 érulos no norte da Itália e os lombardos, também no norte da Itália. Com Roma, a grande prostituta, vencida e dilacerada, os cristãos ficam livres do poder político do Estado que arriscava corromper a fé. Cristo vence. "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. A sede da Igreja de Cristo, erguida sobre o túmulo de Pedro no Vaticano por um imperador romano, o mesmo que iniciou a divisão do Império Romano Ocidental do Oriental, Constantino I, trouxe esta reviravolta dramática. A prostituta quis se apropriar da fé, ao tornar o cristianismo a religião oficial do império, mas as portas do inferno não prevaleceram e ela foi destruída, deixando como legado basílicas, templos e os lugares cristãos protegidos e a fé mais bem estruturada. Ela acabou derrotada de todas as formas. Teria João tido uma visão profética da história ou teria sido uma coincidência extraordinária? Já em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 ao 5, João traz: "Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e gritava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono." Este trecho do capítulo 12 nos conduz ao tempo das origens do cristianismo e aos eventos que precederam e acompanharam a vinda de Cristo ao mundo. A interpretação aqui é clara e reverente. A mulher vestida do sol é Maria Santíssima, a Mãe de Deus, a nova Eva, cuja pureza e exaltação são representadas pela luz do sol, pela lua sob os pés
e pela coroa de 12 estrelas, símbolo das 12 tribos de Israel, e profeticamente dos 12 apóstolos. Ela está em trabalho de parto, não apenas físico, mas espiritual, porque o nascimento de Cristo é também o início de uma nova criação, a vitória da luz sobre as trevas. O próprio texto o mostra como um poder com 7 cabeças e 10 chifres, adornado com 7 diademas, clara alusão à organização imperial, suas províncias e reis subordinados. Um poder vermelho, cor do sangue, da guerra e do domínio imperial. Esse dragão representa o sistema de poder anticristão que tenta devorar o Cristo ainda no ventre da história. É a perseguição de Herodes, é o massacre dos inocentes, é a cruz, mas é também a estrutura que dominava o mundo na época, o Império Romano. E sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. Essa imagem é poderosa. Os romanos, em sua visão de mundo, se viam como senhores de um terço da terra conhecida, o Orbis Terrarum. Dentro da cosmologia e geopolítica da época, essa frase adquire um sentido escatológico e histórico ao mesmo tempo. O dragão, o Império Romano, de fato subjugou e lançou por terra a terça parte das estrelas, isto é, dos povos, das culturas, das autoridades locais, para estabelecer sua hegemonia. Portanto, ao escrever essas palavras, João está descrevendo não apenas um evento espiritual, mas uma realidade histórica já vivida. Cristo, o Filho-Homem que regerá com vara de ferro, nasce sob o domínio de Roma, é perseguido por Roma, é condenado por Roma, mas é arrebatado para o trono de Deus na sua ressurreição e ascensão gloriosa. O dragão não o devorou. A cruz, instrumento da mais vil forma de morte vencida, virou símbolo da redenção. Roma, que queria sufocar a fé nascente, torna-se ironicamente o solo onde floresceria a Igreja. E aqui, mais uma vez, voltamos ao ponto anterior. O dragão, Satanás, se manifesta não como entidade, mas um adjetivo, algo que define um sistema de governo que se atribui a si mesmo o poder divino, que rivaliza a Deus. Um homem que se acha tão poderoso quanto Deus, num sistema e império que nega Cristo, pagão e autocrático, antagônico ao Evangelho em sua origem. Portanto, o Apocalipse nos mostra que o diabo não atua nas sombras, ele está sobre tronos e coroas. Como vimos, e citando o livro de Daniel, capítulo 7, vemos similar descrição de um reino terrível, o Império Romano, representado por um animal com 10 chifres. Esses 10 chifres simbolizam os 10 reinos que futuramente destruirão a prostituta. Em seguida, surge um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres são arrancados. Esse chifre menor refere-se ao Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino. E ele é essencial para compreendermos outra das imagens do Apocalipse. Antes, porém, é preciso ver mais um detalhe que aparece no versículo 6 do capítulo 12 do Apocalipse. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Muitos intérpretes compreendem esses dias como anos proféticos, tomando por base passagens como Números 14 e 34 e Ezequiel 4:6, onde um dia equivale a um ano. Assim, o que aconteceria se considerarmos que essa mulher fosse Maria Santíssima e que ela tivesse permanecido retirada, guardada no deserto, por 1260 anos? Alguns estudiosos acreditam que Jesus nasceu por volta do ano 6, antes da era cristã, e não no ano 0. Por quê? O calendário cristão foi criado apenas no século VI, por um monge chamado Dionísio, o Exíguo. Ao tentar datar o nascimento de Cristo, ele cometeu um erro. Ignorou o reinado de Herodes o Grande, que morreu por volta do ano 4 a.C., e os evangelhos mostram que Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Ou seja, o nascimento de Cristo teria de ser antes desta data, anterior ao ano 4 negativo. Ou 4 a.C. É aí que temos um acontecimento verdadeiramente surpreendente. A primeira manifestação pública e registrada de Maria Santíssima acontece no dia 16 de julho de 1251, na Inglaterra, quando aparece a São Simão Stock,
um carmelita. Ela lhe entrega o escapulário marrom, prometendo proteção a todos os que o usarem com fé e devoção. Se fizermos o cálculo, 1251 menos 1260 resulta em 9 negativo. Assim, 9 anos antes do ano zero. Uma data perfeitamente compatível com o nascimento de Cristo e, portanto, com o início simbólico desse retiro da mulher no deserto descrito no Apocalipse. Além disso, a ordem carmelita tem raízes no Monte Carmelo, em Israel, tradicionalmente associado ao profeta Elias, e onde o povo de Deus sempre buscou refúgio e proteção. Isso ecoa diretamente à imagem do capítulo 12 do Apocalipse, onde a mulher é protegida por Deus em um lugar reservado no deserto. Em suma, se Maria Santíssima cumpriu exatamente os 1260 anos de retiro a partir do nascimento de Jesus, então ele nasceu exatamente no dia 16 de julho do 9º ano antes de Cristo, o que é plausível. Lembrando que o dia 25 de dezembro só foi definido como a data simbólica para comemorar o nascimento de Jesus por volta do século IV, após o crescimento do cristianismo. E se acredita que a escolha tenha sido feita para coincidir com a festividade romana do Natalis Solis Invicti, que celebrava o nascimento do Sol Invencível, marcando o solstício de inverno, uma celebração pagã. Satanás preso por 1000 anos. No começo do vídeo disse que a prisão de Satanás por 1000 anos aconteceu, e exatamente no prazo descrito, e isto que me abriu os olhos para conseguir entender o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Segundo o capítulo 12, o dragão é explicitamente identificado como um grande dragão vermelho. A pergunta que se impõe é: existe alguma nação historicamente associada ao símbolo do dragão vermelho e que não seja cristã? Se você pensou na China, está no caminho da reflexão que propomos. A China é uma das mais antigas civilizações da Terra, e seu símbolo imperial há milênios é justamente o dragão vermelho, não como figura demoníaca, e sim como poder místico de força e eternidade. Durante o Império Romano, havia um intercâmbio constante entre o Ocidente e a Ásia, por meio da Rota da Seda. Mas com a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476, essa ligação foi interrompida. O Ocidente mergulha nas trevas da desorganização e a comunicação direta com a China desaparece. E quem assume o papel de barreira geopolítica e espiritual? O Império Bizantino, herdeiro oriental do mundo romano, cristão e centralizado em Constantinopla. Simbolicamente, o Império Bizantino foi como o anjo que desceu do céu, que prendeu o dragão vermelho, isolando o Ocidente de sua influência. Esse isolamento durou 1000 anos, isso mesmo, 1000 anos. Só em 1498, com a chegada de Vasco da Gama à Índia, durante as grandes navegações, o Ocidente volta a ter acesso direto ao Extremo Oriente. Do fim do Império Romano, 476, até o restabelecimento das rotas marítimas, 1498. 1000 anos. Coincidência? Outro detalhe impressionante. O Império Bizantino, aquele que prendeu o dragão, chega ao seu fim em 1453, com a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. Apenas 45 anos antes da retomada das rotas diretas para o Oriente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, nem receberam sua marca na testa ou na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos de prisão do dragão, o Ocidente viveu o que chamamos de Idade Média. Foi o tempo em que a Igreja de Cristo foi o maior poder do mundo ocidental, assumindo o papel central na cultura, na política e na espiritualidade.
Aqueles que foram martirizados nas perseguições romanas, que deram seu sangue por Cristo, agora reinavam com ele espiritualmente, como diz a doutrina da comunhão dos santos, que une a igreja triunfante, no céu, padecente, no purgatório, e militante, na terra, em um só corpo. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Por 1000 anos o mundo cristão viveu sob a influência espiritual da igreja, mas essa era chegaria ao fim. Apocalipse 21:1. Vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Simbolicamente, o mar representava o grande obstáculo entre os continentes. Quando ele deixa de existir, ou seja, quando finalmente é superado, novas terras são descobertas. Um novo mundo surge, a América. Literalmente novos céus e novas terras. Com isso, inicia-se uma nova era, mas também uma nova provação. Nos versículos 7 e 8 lemos: Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. A soltura do dragão marca o início de um novo ciclo de engano, rebelião e conflito espiritual. Nesse período, surgem movimentos que abalam profundamente o mundo cristão. O iluminismo, que relativiza a fé e exalta a razão como única verdade. A reforma protestante, que fragmenta a unidade da cristandade. A revolução industrial, que transforma o pão em produto e o trabalho em mercadoria barata. O secularismo, o comunismo, o relativismo moral, que minam as bases espirituais da sociedade. Gog e Magog, símbolos das forças da rebelião final, parecem surgir não apenas de fora, mas dentro do próprio campo da fé. Porém, tão incrível quanto a similaridade dos acontecimentos históricos, geopolíticos com a narração apocalíptica, temos eventos que, por pouco, não teriam alterado por completo a história. Por exemplo, a China Kublai Khan e a Oportunidade Perdida, 1266 a 1275. Durante a Idade Média, o longo período que o Apocalipse simbolicamente chama de os 1000 anos em que Satanás estaria acorrentado, impedido de enganar as nações, o Evangelho se espalhou com relativa liberdade. A Igreja cresceu, floresceu no Ocidente e até mesmo em terras distantes. Portas inesperadas se abriram. Em 1266, 2 mercadores venezianos, Niccolò Polo e seu irmão Maffeo Polo, sócios da companhia, Polo em Irmão, partiram de Constantinopla em viagem comercial e, após inúmeras adversidades, chegaram à corte de Kublai Khan, o grande imperador mongol, neto de Gengis Khan, na capital do império, Cambaluc, a atual Pequim, na China. Ali, em plena dinastia Yuan, os irmãos Polo foram recebidos com honra. Kublai Khan ficou profundamente impressionado com os costumes do Ocidente e com os ensinamentos cristãos, tanto que lhes confiou uma missão singular: entregar ao Papa uma carta solicitando o envio de 100 homens sábios e instruídos na fé cristã, para que debatessem com os sábios de sua corte. O imperador declarou que, se convencido, não apenas se converteria, mas faria com que todo o seu império também seguisse a Cristo. Os Polo retornaram à Europa, mas havia um problema: não havia Papa no trono de Pedro. A sé de Roma estava vacante havia anos, desde a morte de Clemente IV. Somente em 1271 foi eleito o novo Papa Gregório X, que enfim acolheu o pedido de Kublai Khan. Contudo, não foram enviados 100 missionários. O Papa julgou o número exagerado e designou apenas 2 frades dominicanos, Nicolò de Vicenza e Guilhome de Trípoli, ambos altamente eruditos. Mas na jornada rumo ao Oriente, ao chegarem à região da Anatólia, atual Turquia, os frades se assustaram com os perigos representados pelos mamelucos e conflitos locais. Temendo por suas vidas, abandonaram a missão. Os irmãos Polo, por sua vez, prosseguiram a jornada, agora acompanhados do jovem Marco Polo.
Então, com 17 anos que mais tarde, narraria tudo isso na célebre obra Il Milione. Kublai Khan recebeu de volta os mercadores com hospitalidade, mas a missão espiritual havia fracassado, e com ela desapareceu uma chance histórica de conversão em massa de milhões de almas ao cristianismo. Se tais missionários houvessem chegado à China, toda a profecia cairia por terra. O império não mais seria governado por um imperador que se achava igual a Deus e não cristão. Embora este episódio não seja citado diretamente no Apocalipse, ressoa com a lógica interna do capítulo 20, em que o mal está contido, mas a missão da igreja permanece urgente. Mesmo quando o dragão está preso, a omissão humana pode frustrar os desígnios do bem. A oportunidade existiu. O campo estava pronto para a colheita. O convite foi feito pelo próprio soberano de uma das maiores civilizações da Terra. Mas o medo, e talvez a incredulidade, calaram as vozes que deveriam ter anunciado o Evangelho. E assim, mais uma vez, como tantas ao longo da história, a graça oferecida foi negligenciada por falta de coragem. O tempo da prisão de Satanás não é tempo de repouso, mas de trabalho missionário. E quando a igreja se omite, a janela da oportunidade se fecha, e o inimigo um dia será solto. AP 27:8. Ele que poderia ser derrotado naquela ocasião com a conversão da China, acabou libertado posteriormente. E essa falha ecoa com outras passagens bíblicas, onde Deus oferece uma oportunidade, e o homem a desperdiça por medo ou comodismo, como os convidados que recusam o banquete em Lucas 14:16, 24. Aqui reforça-se a verdade profunda. Satanás não é a figura espiritual individual. É um adjetivo que se refere a regimes, estruturas e ideologias que se opõem a Deus e pretendem ocupar seu lugar. E é uma constante que vemos na história da humanidade. O Império Romano, cujos imperadores exigiam adoração como se fossem deuses, perseguiu os cristãos e tentou impedir o nascimento e a expansão da fé. O Império Chinês, com seu dragão vermelho imperial, também se via como divinamente mandatado, governado pelo Filho do Céu, com características quase divinas. O próprio Lúcifer, o anjo caído, foi lançado do céu justamente porque quis ser como Deus. Isaías 14:13 e 14. Veja como o padrão se repete. Em todos esses casos, há uma criatura que deseja tomar o lugar do Criador. Essa é a essência de Satanás, que em hebraico significa adversário, acusador, opositor. Ou seja, não é um nome pessoal. Esse termo ressalta a característica de algo ou alguém que age em oposição à verdade e ao plano divino, querendo ser igual a Deus. Assim, é claro, não são os chineses obviamente maus, ao contrário. O próprio imperador se dispôs a se tornar cristão e todo o seu povo. Com a China, o evangelho não foi rejeitado. Ele não chegou a tempo. Portanto, não há culpa sobre o povo chinês, mas responsabilidade nossa do povo cristão, por não termos cumprido plenamente a missão dada por Cristo. E onde o evangelho não chega, a luz não brilha. E isso reverbera igualmente na prisão de Satanás. Não é a condenação a um povo, mas o tempo em que a palavra de Deus é impedida de ser anunciada. Como dissemos no começo do vídeo, outros vários pontos do Apocalipse ocorrem simultaneamente a estes eventos. Por exemplo, os 4 cavaleiros, descritos em seu capítulo 6. E o cordeiro abriu o primeiro selo, e eis que surge o cavalo branco. Sobre ele um cavaleiro com um arco e uma coroa. Ele parte vitorioso para conquistar. É o espírito da dominação. O mais antigo espírito que impele os humanos a descobrir novos territórios, conquistar novos horizontes. Um espírito arraigado às nossas raízes ancestrais. Foi assim com os imperadores do mundo antigo, foi assim com Roma, e novamente com os navegadores do Novo Mundo, que, lançando-se sobre os mares, subjugaram povos, terras e almas em nome do ouro, da glória e da fé. O cavaleiro cavalgou pelas estradas do Império, pelos portos de Lisboa, pelas selvas da América, pelos desertos da África e pelas costas da Ásia. A conquista havia começado, e o segundo selo se abriu, e então veio o cavalo vermelho.
A paz foi retirada da terra. Os homens se mataram como irmãos que se esqueceram de seu sangue. Espadas viraram canhões. Lanças deram lugar a balas. Duas grandes guerras lançaram a humanidade em trevas com a morte de milhões. O século XX foi banhado de sangue. Guerras, genocídios, ódio racial e ideológico. E a espada do cavaleiro continua sedenta. E abriu-se o terceiro selo. E eis o cavalo preto. Em sua mão uma balança. Uma medida de trigo por 1 denário, dizia a voz. A fome já não era apenas ausência de comida. Era, agora, mercadoria. Trabalho era vendido em troca de comida. Os grilhões da escravidão agora se esconderam no estômago dos homens. Antes, nos campos e nas vilas e mosteiros da Idade Média, os homens partilhavam o pão. O alimento, mesmo que pouco, sustinha a todos, bastava. Com a produção, artesanal, embora pequena, a fome era superada. Mas o tempo passou. A terra foi cercada. O homem foi para as cidades. E ali, nas fábricas cinzentas da Revolução Industrial, vendeu seu tempo por salário, e com o salário tentava comprar o pão. E o pão custava caro. O alimento virou lucro. A carestia virou sistema. E o povo foi lançado na dependência e no desespero. O cavaleiro preto cavalga sorrateiro, por entre mercados, bancos e armazéns. E a fome agora tem preço. Hoje a produção de alimentos é imensa, e milhões morrem à míngua, com fome, sem nada para comer, nem nada a dar para seus filhos. E então, o quarto selo se rompeu e eis o cavalo amarelo. Seu nome, Morte. E o inferno o seguia. Com ele vinham a espada, a fome, as feras da terra e a peste. A peste negra que no século XIV varreu a Europa como um vendaval invisível, arrastando com ela 1/3 da população. Corpos eram lançados às ruas. Mosteiros silenciavam. Igrejas choravam seus fiéis. E mesmo depois dela, novas pragas se levantaram. A gripe de 1918, com mais de 50 milhões de mortos, as epidemias do século XX e os temores do século XXI. A morte cavalga entre os homens, lembrando a cada geração que a eternidade não habita neste mundo, e que quem não se prepara para a vida eterna, morre 2 vezes, no corpo e na alma. Além do Apocalipse, temos em Mateus capítulo 24, Jesus nos descrevendo de como será os tempos até sua nova vinda, como a passagem sobre o arrebatamento que tantos aguardam ansiosamente, mas que já ocorreu e da forma como descrito no Apocalipse durante o período da primeira morte. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ou seja, a peste negra que ocorreu na Idade Média entre os anos de 1347 a 1351. 2 pessoas dormindo na mesma cama, uma morria, a outra ficava. Não se sabia o motivo. 2 pessoas trabalhando no mesmo campo. Uma morria, a outra ficava. Também Jesus diz nos versículos 10 ao 12, Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isto é realmente muito parecido com o tempo em que vivemos, não? Por qualquer mísera divergência, se espalha o ódio, morte e destruição. Ofensas, calúnias, desconstrói-se a dignidade do outro, nosso semelhante, somente por ter gosto diferente, pensamento diferente, uma necessidade diferente. A intolerância reina, o desrespeito, a covardia. Outro evento curiosamente parecido com a descrição apocalíptica foi a erupção do Vesúvio, no ano 79. Destruição de Pompeia descrito no versículo 12 do capítulo 6. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua como sangue. Um desastre súbito e violento que transformou o dia em noite com fogo e cinzas. Pompeia, símbolo de decadência moral, foi sepultada de forma que muitos viram como juízo divino. Enfim, como podemos ver, o Apocalipse, embora não seja o único texto bíblico com profecias sobre o fim dos tempos, descreve diversos eventos que aparentemente já aconteceram, e exatamente da forma como estão ali descritos, apesar da linguagem simbólica.
Dada a complexidade do texto e o fato de estarmos vivenciando muitos desses eventos, afinal a parousia, a segunda vinda de Cristo, ainda não ocorreu. Nem todas as correlações podem ser plenamente estabelecidas. Porém, parece evidente que João, de fato, recebeu uma revelação verdadeira e autêntica, o que comprova que o Apocalipse não se refere apenas a símbolos abstratos, mas a eventos e fatos reais. Alguns já cumpridos, exatamente como descritos, e outros ainda por se cumprir. Não seria possível a uma obra de ficção antecipar com tanta precisão acontecimentos que só ocorreriam mais de 1000 anos depois de ter sido escrita. Assim, vemos que o Apocalipse não é apenas um livro de visões distantes, mas um espelho da nossa própria história. E sua mensagem é clara. O trono de Deus permanece firme. A história tem um Senhor, e o tempo caminha para o encontro final entre o Cordeiro e a humanidade. A cada novo dia, este encontro está um dia mais próximo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe, comente o que tiver achado. Na descrição do vídeo há mais detalhes sobre esse conteúdo. E se quiser fazer parte do nosso canal, se inscreva. Se quiser mais conteúdos como este, ou se gosta de músicas e louvores cristãos, católicos, ou quer fazer parte da nossa família de oração, rezando salmos e orações tradicionais. Que Deus lhe cumule de bênçãos e agradeço de coração por ter prestigiado o nosso trabalho e assistido esse vídeo. Muito obrigado.